Um grito dilacerante rasgou o silêncio sagrado da mansão, fazendo tremer os cristais do lustre no salão principal. Não era uma birra de criança, mas o grito puro e primitivo do terror absoluto. No centro da sala, o pequeno Léo, de apenas 4 anos, recuava como se tivesse visto um fantasma, com os olhos arregalados e as mãos estendidas para se proteger de uma moça belíssima e impecável que tentava apenas acariciá-lo. A babá perfeita, com seu uniforme engomado e o sorriso profissional agora, trincado pelo pânico, permaneceu petrificada. Alessandro Moretti, o pai, passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso do fracasso esmagar seu peito pela enésima vez. Mais uma profissional rejeitada, mais um desastre emocional naquela casa que parecia amaldiçoada. Mas então aconteceu o milagre cotidiano, o único motivo pelo qual aquela família ainda não tinha desmoronado. A porta da cozinha se abriu e Sofia Ritti, a governanta de 60 anos, com as mãos ásperas marcadas pelo trabalho e um avental que cheirava a refogado caseiro e sabão de coco, entrou na sala. Ela não correu, não alterou a voz. Limitou-se a ajoelhar à distância, abrindo os braços sem invadir o espaço da criança. Léo, que um segundo antes parecia possuído pelo medo, correu em direção a ela, enterrando o rosto em seu peito largo e acolhedor. A respiração do menino se acalmou instantaneamente, sincronizando-se com a da mulher mais velha. Nenhuma faculdade de pedagogia podia competir com aquele calor humano. Antes de revelar como essa mulher humilde descobrirá uma verdade que a polícia ignorou por anos, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está ouvindo esta história. Sua presença é fundamental para nós. Alessandro observava a cena com um misto de alívio e frustração, ajustando o nó da gravata de seda, uma armadura que usava para enfrentar o mundo. Como diplomata de alto nível, estava acostumado a negociar a paz em guerras impossíveis, e, no entanto, sentia-se impotente diante da rejeição obstinada do filho a qualquer figura materna substituta. Olhou para a babá, uma garota da prestigiada agência Anjos da Guarda, e fez um aceno seco em direção à porta. Eu pagarei o dia, senhorita, mas vá embora, agora. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam um cansaço infinito. Ele não entendia o que havia de errado. Acreditava que o luto havia quebrado a mente do filho, sem imaginar que o perigo era muito mais tangível. Era a 5ª garota em 2 semanas, todas descartadas com a mesma violência inexplicável. Pareciam ter saído de uma revista, jovens, qualificadas, educadas e com referências que custavam uma fortuna. E, no entanto, toda vez que uma delas cruzava a soleira e tentava um contato físico com Léo, o menino reagia como se tivesse sido queimado por fogo. Alessandro estava convencido de que era um trauma psicológico, um bloqueio emocional ligado à morte da mãe. Não notava, porém, um detalhe arrepiante. Léo não chorava quando as via, mas começava a gritar apenas quando elas se aproximavam o suficiente para que sua presença fosse sentida no ar. Um segredo invisível flutuava bem debaixo do nariz do diplomata. Enquanto a babá recolhia suas coisas humilhada, Alessandro pegou o telefone para ligar para a diretora da agência, a doutora Bianchi. A voz da mulher do outro lado da linha era de uma gentileza gélida, cirúrgica. "Sinto imensamente, Sr. Moretti", disse ela, com um tom que não admitia réplicas. "Nossas garotas são a elite absoluta. Talvez o problema, permita-me dizer, resida na gestão emocional do pequeno Léo. Mas não se preocupe, tenho uma candidata especial para amanhã." Alessandro aceitou, desesperado, sem ver o sorriso predador que a mulher devia ter do outro lado da linha. Bianchi não estava enviando babás, estava enviando produtos de um experimento desumano. Sofia, enquanto isso, ninava Léo na cozinha, oferecendo-lhe um biscoito caseiro. Seus olhos atentos, acostumados a notar a poeira nos cantos mais escondidos, viram algo que fez sua pele arrepiar. Léo não estava apenas comendo. Ele esfregava o nariz contra a manga do suéter dela, inspirando profundamente, como se buscasse oxigênio após ficar submerso. Depois o menino olhou para as próprias mãos, aquelas que a babá havia tocado de leve, e correu para a pia, pedindo para lavá-las com urgência. "Tira! Fede!"
gritou o pequeno. Sofia franziu a testa. A babá cheirava a lavanda. Cara, do que o menino estava falando? Naquela noite, enquanto arrumava o salão, Sofia encontrou um lenço esquecido pela garota da agência Anjos da Guarda. Aproximou-o do rosto para dobrá-lo, esperando o habitual perfume doce. Em vez disso, suas narinas foram atingidas por um cheiro sutil, mas persistente, escondido sob a fragrância floral. Era um cheiro acre, metálico, clínico. Lembrou-lhe o hospital onde seu marido passara os últimos dias. Um cheiro de desinfetante agressivo que queimava a garganta. Sofia sentiu um calafrio na espinha. Aquele cheiro não pertencia a uma casa, nem a uma pessoa viva. Aquele lenço era a primeira prova de um crime silencioso que estava envenenando a vida do pequeno Léo. Alessandro entrou no salão, servindo-se de um copo de uísque, ignorando completamente a governanta e sua expressão perturbada. Amanhã chegará a melhor de todas, Sofia. A doutora Bianchi me garantiu que esta tem um método infalível, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sofia apertou o lenço entre as mãos calejadas, escondendo-o no bolso do avental. Sabia que falar agora seria inútil. O patrão confiava em títulos e uniformes, não no instinto de uma velha doméstica. Mas ela tinha visto o terror nos olhos de Léo, e agora tinha sentido o cheiro do medo. Enquanto Alessandro apagava as luzes, convicto de ter resolvido o problema com dinheiro, Sofia permaneceu acordada no escuro de seu quartinho. Olhou pela janela para as luzes da cidade, sentindo crescer dentro de si uma determinação de aço. Não permitiria que mais uma daquelas bonecas de plástico tocasse em seu Léo. Se o pai estava cego diante da verdade, seria ela a abrir-lhe os olhos, mesmo que custasse seu emprego. A guerra pela salvação daquela criança tinha acabado de começar, e o inimigo tinha um nome elegante e um coração de gelo. Se este início te intrigou e você quer apoiar nossa história, deixe um gostei neste vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos continuar. Na manhã seguinte, a mansão acordou sob uma capa de tensão palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade estática. A super-babá, prometida pela doutora Bianchi, chegou pontual como um relógio suíço. Chamava-se Helena, uma jovem de beleza glacial, com os cabelos presos num coque tão apertado que parecia doloroso. Seu sorriso era perfeito, ensaiado diante do espelho, mas carecia de qualquer calor humano. Ao entrar, trouxe consigo uma rajada de perfume floral excessivo, quase sufocante, projetado para cobrir algo muito menos agradável. Sofia, observando da cozinha, sentiu de novo aquela coceira no nariz, um sinal de alarme ancestral que lhe gritava para proteger a cria do bando. Alessandro recebeu Helena como se fosse uma salvadora descida dos céus, ignorando completamente o olhar preocupado de sua velha governanta. Guiou a recém-chegada até a sala de brinquedos, onde Léo construía uma torre de blocos coloridos, alheio ao perigo iminente. «Léo, olha quem veio brincar com você», disse. Alessandro, com uma voz forçadamente alegre. O menino levantou o olhar e seu sorriso apagou-se no mesmo instante. Suas narinas dilataram. Assim que Helena deu um passo à frente, estendendo as mãos perfeitamente cuidadas em sua direção, Léo não se limitou a recuar. Ele se lançou contra a parede, arranhando o próprio rosto com as unhas, num ataque de pânico puro, gritando como se a moça tivesse facas no lugar dos dedos. O caos explodiu na sala. Alessandro correu para segurar as mãos do filho que sangravam pelos arranhões auto-infligidos, enquanto Helena permanecia imóvel, fingindo um choque teatral. «Senhor Moretti», disse a babá com voz firme e calculada, sobrepondo-se aos gritos da criança. «O problema é evidente. O menino é mimado e confuso. Há muita interferência emocional por parte dos empregados. Veja quem ele procura». Léo, desvencilhando-se do pai, estendia os braços para a porta, gritando o nome de Sofia. Aquele pedido de socorro, em vez de comover Alessandro, tornou-se a arma que a babá usou para envenenar a mente do pai. Mas Alessandro não sabia que afastar a única pessoa que amava verdadeiramente seu filho seria o erro mais grave de sua vida. Alessandro, com o coração em pedaços e a mente nublada pela manipulação sutil da agência, virou-se para Sofia, que tinha corrido até a soleira. O rosto dele era uma máscara de decepção e raiva mal direcionada. «Sofia, saia»,
ordenou secamente, erguendo a mão para detê-la. Ela tem razão. Estamos confundindo ele. Léo precisa aprender a aceitar a autoridade de uma profissional. A partir de hoje, proíbo você de entrar na sala quando a babá estiver presente. Você não deve interferir. É para o bem dele. Aquelas palavras atingiram Sofia como um tapa na cara. Estava sendo punida por seu amor, afastada justamente quando a criança mais precisava dela. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se uma prisão silenciosa para Sofia e uma câmara de tortura psicológica para Léo. Trancada na cozinha ou na lavanderia, a governanta ouvia, com o coração na boca, as sessões de adaptação. Os gritos de Léo tornavam-se cada vez mais roucos, transformando-se em soluços de resignação que eram ainda mais dolorosos de ouvir. Alessandro, convencido de que aquilo era a resistência à mudança de que falava a doutora Bianchi, trancava-se em seu escritório, colocando fones de ouvido para não ouvir a dor do filho, confiando cegamente num método que estava destruindo a alma da criança. A casa, antes cheia de risadas, agora tinha a atmosfera fria de uma clínica, mas Sofia não era mulher de se render. Aproveitando um momento em que Helena estava no intervalo de almoço no jardim, entrou furtivamente no banheiro de hóspedes que a babá usava. Ali, sobre a pia, viu um frasco de gel higienizante sem rótulo, que a moça carregava sempre consigo. Derramou uma gota no dedo e cheirou. O odor a atingiu como um soco. Não era álcool, era algo químico, ácido, que lembrava formol ou desinfetantes industriais para instrumentos cirúrgicos. Seus olhos lacrimejaram imediatamente. Glutaraldeído, sussurrou, lembrando o nome daquela substância tóxica usada para esterilizar pisos de hospital décadas antes. Aquela descoberta era a chave, mas para abrir a fechadura da verdade, Sofia precisava arriscar tudo. Decidida a ir até o fim, Sofia pediu uma tarde de folga, mentindo pela primeira vez em 20 anos de serviço. Disse a Alessandro que precisava visitar um parente doente. Ele consentiu distraidamente, preocupado demais com os progressos lentos de Léo. Sofia saiu, mas não foi ver parente nenhum. Pegou o ônibus e dirigiu-se ao bairro elegante, onde ficava a sede da agência Anjos da Guarda. Sentou-se num pequeno bar do outro lado da rua, pediu um café que nunca bebeu e esperou. Seus olhos de falcão não perderam um único movimento. Viu várias moças, todas com o mesmo uniforme impecável, entrarem e saírem, mas notou um padrão estranho. Nenhuma delas ia para o metrô. Todas viravam a esquina para uma rua lateral menos movimentada. Sofia pagou a conta e as seguiu, mantendo uma distância segura, camuflando-se entre os pedestres como uma sombra vingadora. As moças entraram num prédio anônimo, sem letreiros, com vidros escuros. Na porta, havia apenas uma pequena placa: Centro de Bem-Estar ATC. Sofia esperou que uma das garotas saísse e, aproveitando a porta que se fechava lentamente, deslizou para dentro. O ar lá dentro era irrespirável. Não havia cheiro de óleos essenciais ou massagens relaxantes. Havia apenas aquele cheiro, terrível, decuplicado, saturando cada centímetro do espaço. Parecia ter entrado num laboratório clandestino, não num spa para babás de elite. Escondeu-se atrás de uma máquina de vendas enquanto duas mulheres de jaleco branco passavam discutindo. A concentração do desinfetante está muito alta. Algumas garotas estão com erupções na pele, disse uma. Não importa, respondeu a outra, que Sofia reconheceu pela voz como a doutora Bianchi. Elas precisam estar estéreis. Os clientes pagam pela perfeição, não por germes. Aumente a dose no sabonete corporal. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Não eram apenas limpas, eram literalmente tratadas como objetos cirúrgicos, desinfetadas com agentes químicos agressivos para eliminar qualquer traço de humanidade biológica. Eis por que Léo gritava. Pelo seu instinto puro, aquelas mulheres não eram humanas. Eram perigo tóxico ambulante. Sofia conseguiu esgueirar-se até uma sala de serviço deixada entreaberta. Numa lixeira, encontrou a prova definitiva. Dezenas de frascos vazios de um potente esterilizante hospitalar, com o símbolo de caveira indicando perigo tóxico. Pegou um vazio e escondeu na bolsa, junto com um pacote de lenços umedecidos que encontrou num carrinho.
Seu coração batia descompassado. Ela tinha a prova do crime, mas enquanto saía do prédio, tremendo de raiva e medo, seu telefone vibrou. Era uma mensagem automática do sistema de segurança da vila. Alarme desativado. Acesso proprietário. Sofia não sabia que, enquanto ela descobria a verdade, em casa a situação precipitava para um ponto sem volta. Voltou à mansão sem fôlego, encontrando uma cena que lhe partiu o coração. Alessandro estava em seu escritório, com a cabeça entre as mãos, enquanto a doutora Bianchi, no viva voz, desferia seu golpe final. Senhor Moretti, temo que a situação doméstica seja insustentável. Léo precisa de uma estrutura residencial. Minha clínica parceira pode acolhê-lo hoje mesmo para uma terapia intensiva longe das influências negativas. Alessandro parecia derrotado, pronto para assinar a sentença de seu filho só para curá-lo. Sofia entrou na sala, ainda com o casaco e a bolsa apertada contra o peito. Alessandro ergueu o olhar, os olhos vermelhos de cansaço e frustração. "Onde você estava, Sofia?" rosnou a voz trêmula de raiva. "Léo teve outra crise, vomitou de medo e você não estava aqui. A doutora diz que a culpa é nossa se ele não melhora. Talvez ela tenha razão. Talvez seja melhor você ir embora. Por um tempo, definitivamente." As palavras caíram como pedras. Sofia estava prestes a ser demitida, expulsa justamente quando tinha a salvação no bolso. A vilã quase vencera, convencendo o pai de que o amor era o veneno e que o veneno era a cura. Mas Sofia respirou fundo, tirou o frasco tóxico da bolsa e o bateu sobre a mesa de mogno com um som surdo. Era o momento da verdade. "Antes de me expulsar, senhor, o senhor deve fazer uma coisa", disse Sofia, com a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam sair. "Não me mande embora, cancele a chamada, eu descobri o segredo." Alessandro olhou para ela, confuso com sua audácia. A tensão na sala era tão densa que podia ser cortada com uma faca. A voz da Bianchi ao telefone tornou-se estridente. "Senhor Moretti, não escute os delírios de uma doméstica ignorante." Sofia ignorou a voz metálica e fixou o patrão nos olhos. "O senhor confia em mim há 20 anos, Alessandro. Me dê 2 minutos, só 2 minutos para salvar seu filho. Se você está gostando desta história e quer saber como vai terminar, deixe um gostei e inscreva-se no canal para não perder o grande final. Seu apoio nos ajuda muito. Agora, vamos continuar com o vídeo." Alessandro encarou o frasco de plástico cinza que Sofia batera na mesa. Depois desviou o olhar para o rosto da mulher, que ofegava levemente, mas mantinha uma dignidade estatuária. Do alto-falante do telefone, a voz estridente da doutora Bianchi continuava a cuspir veneno. "Senhor Moretti, essa mulher é histérica. Demita-a imediatamente se quiser salvar seu filho." Alessandro, com um gesto lento e deliberado, apertou o botão mudo. O silêncio caiu sobre a sala, pesado como chumbo. Sofia não recuou. Com mãos trêmulas mas precisas, extraiu do bolso outros 2 objetos, um velho suéter de cachemire azul e o lenço de seda que a babá Helena esquecera no dia anterior. Dispôs tudo ao lado do frasco tóxico como provas num banco de tribunal. "Não acredite na minha palavra, senhor", disse Sofia, a voz falhando pela emoção. "Use seu instinto, aquele que o senhor usa para assinar tratados. Cheire." Empurrou o suéter azul na direção dele. Alessandro reconheceu imediatamente a peça. Pertencia à sua falecida esposa. Levou-o ao rosto, fechando os olhos. O tecido ainda conservava um traço fraquíssimo, quase fantasmagórico, de seu perfume doce e atalcado. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Era o cheiro de casa, o cheiro do amor, o cheiro da segurança. Seu corpo relaxou instintivamente. O batimento cardíaco desacelerou. Era a reação que qualquer ser humano, especialmente uma criança, deveria ter diante de quem cuida dele. "Agora isto", ordenou Sofia, estendendo-lhe o lenço da babá. Alessandro pegou. Parecia limpo, macio, mas assim que o aproximou do nariz, seu corpo reagiu antes de sua mente. Uma careta de nojo contorceu seu rosto. Sob a fachada floral do perfume comercial, havia aquele odor metálico, frio, pungente. Não era sujeira, era a ausência total de vida. Era um cheiro estéril que irritava as mucosas,
um cheiro que seu cérebro associava inconscientemente a corredores de hospital e salas de cirurgia. Alessandro sentiu um nó no estômago, uma náusea súbita que não conseguia explicar racionalmente, mas que seu corpo rejeitava violentamente. E finalmente a fonte, concluiu Sofia, desenroscando a tampa do frasco roubado da clínica. O cheiro que saiu foi um soco na cara. Era concentrado, violento, químico. Era o mesmo cheiro exato do lenço, mas elevado à enésima potência. Alessandro tossiu, afastando o frasco. A conexão estalou em sua mente como um interruptor elétrico. Não havia dúvidas, era a mesma substância. As babás perfeitas estavam impregnadas daquele veneno. É glutaraldeído, explicou Sofia. Usavam para esterilizar ferros cirúrgicos anos atrás. É tóxico, irritante. Léo não é louco, Alessandro. Léo tem o olfato de um animal caçado. Ele sentia o cheiro do perigo químico nelas e tentava se salvar. A compreensão atingiu Alessandro com a força de um trem desgovernado. Todos os gritos, os arranhões, o vômito de Léo. Não eram birras. A criança estava se defendendo de uma agressão sensorial. Ele estava arranhando a caatinga tóxica que ficava nele após cada contato. E ele, o pai que devia protegê-lo, o forçara para os braços daquelas estátuas esterilizadas, punindo-o por seu instinto de sobrevivência. A vergonha transformou-se numa raiva gélida e calculadora. Alessandro não era mais o pai desesperado. Voltara a ser o diplomata implacável que destruía seus adversários na mesa de negociações. Mas desta vez não haveria diplomacia alguma. Alessandro reativou o microfone do telefone. Sua voz era baixa, terrível, desprovida de qualquer inflexão emotiva. Doutora Bianchi, disse, interrompendo o monólogo da mulher, tenho aqui na minha frente um frasco do seu tratamento de beleza. Glutaraldeído, se não me engano. E tenho uma testemunha que acaba de estar no seu laboratório clandestino. Houve um silêncio sepulcral do outro lado da linha. Ouvia-se apenas a respiração ofegante da diretora. Não tente fugir, continuou Alessandro. Já enviei a localização do seu spa ao comandante dos Carabinieri, que é um grande amigo meu. Eles estão a caminho. A senhora não criou anjos, Bianchi. A senhora criou monstros estéreis. Desligou a chamada sem esperar resposta e discou imediatamente o número das autoridades. Enquanto falava, fornecendo detalhes precisos e ordenando uma intervenção imediata por risco sanitário público e maus tratos a menores. Sofia deixou-se cair numa cadeira, as pernas cedendo pelo alívio da tensão. Alessandro olhou para ela enquanto dava ordens ao telefone e, pela primeira vez, viu não a doméstica que limpava o chão, mas a guerreira que salvara sua família. Ele buscara a solução pagando milhares de euros a uma agência de elite, quando a verdade e a salvação estiveram sempre ali, na cozinha, com um avental manchado de farinha. A intervenção da polícia foi rápida e devastadora. As sirenes cercaram o prédio anônimo do Centro de Bem-Estar menos de 20 minutos depois. As imagens que se seguiram, transmitidas depois pelos telejornais locais, mostraram os agentes levando caixas de produtos químicos não regulamentados. A doutora Bianchi foi arrastada para fora algemada, gritando que só queria a perfeição, que as crianças precisavam de higiene absoluta, que o mundo era sujo. Seu delírio higienista foi desmascarado diante de toda Roma. As investigações revelariam mais tarde que muitas das babás haviam desenvolvido dermatites crônicas e problemas respiratórios devido àquele tratamento insano, vítimas também de um sistema desumano. Alessandro não esperou ver a prisão na TV. Correu para o andar de cima, para o quarto de Léo. Encontrou o menino encolhido num canto da cama, tremendo ainda pelo eco dos gritos anteriores. O coração de Alessandro partiu-se em 1000 pedaços. Aproximou-se lentamente, mas desta vez não tentou tocá-lo de imediato. Parou na porta. Léo, sussurrou. Acabou. As senhoras que fedem não vão voltar mais, nunca mais. O menino ergueu a cabeça, os olhos grandes e úmidos. Farejou o ar. Sentiu o cheiro do pai, misturado ao do velho suéter da mãe que Alessandro ainda segurava na mão. E então, atrás dele, viu Sofia. Está gostando dessa história? Seu gostei nos ajuda muito a continuar. Deixe um like e inscreva-se no canal para não perder o desfecho.
Agora, continuamos com o vídeo. Léo desceu da cama, incerto. Olhou para o pai, depois olhou para Sofia. A governanta sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de amor infinito. Vem cá, meu amor, disse ela, abrindo os braços. Léo não hesitou. Correu para ela e refugiou-se naquele abraço que cheirava a refogado, a sabão barato e a humanidade. Alessandro juntou-se a eles, abraçando os dois. Pela primeira vez em meses, Léo não se coçou, não gritou. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o cheiro de família, a verdadeira, a imperfeita, aquela que não precisa ser esterilizada para ser pura. Naquele momento de catarse, enquanto segurava firme o filho e a mulher que o salvara, Alessandro tomou uma decisão irrevogável. Sofia, disse com a voz embargada pelo choro, por favor, me perdoe. Fui cego e tolo. Não quero mais ver outra babá nesta casa. Nenhuma agência, nenhum título, nenhum diploma. Eu quero você. Quero que você seja a babá dele, a guia dele, a avó dele, tudo o que você quiser ser. Vou triplicar seu salário, darei tudo o que você pedir. Mas, por favor, não nos deixe. Sofia acariciou os cabelos suados de Léo e olhou o patrão nos olhos. Não havia triunfo no olhar dela, apenas uma profunda compaixão. Senhor Alessandro, respondeu docemente, quebrando a última barreira formal. Dinheiro não serve de nada se não houver coração. Eu fico, não pelo dinheiro, mas porque este menino também é um pouco meu, e porque alguém precisa ensinar a ele que o mundo não cheira a desinfetante, mas a vida. Naquela noite, a mansão de Roma deixou de ser um lugar de terror. As janelas foram abertas para deixar sair o cheiro estagnado dos produtos químicos e deixar entrar o ar fresco da noite, com seus perfumes de jasmim e da cidade viva. Alessandro pediu pizza para todos, comendo na cozinha com as mãos, sentado ao lado de Sofia e Léo. O menino riu pela primeira vez em meses, sujando a cara de molho de tomate. Alessandro olhou para ele e entendeu que aquela mancha vermelha na bochecha do filho era a coisa mais bela e limpa que já tinha visto. A perfeição era superestimada. A felicidade, por outro lado, era desarrumada e cheirava à realidade. Enquanto Léo adormecia serenamente no colo de Sofia, sem pesadelos e sem coceiras fantasmas, Alessandro olhou pela janela. A justiça legal seguiria seu curso contra a agência. Os processos seriam longos e barulhentos, mas a verdadeira justiça já tinha sido feita naquela sala. O monstro fora derrotado não com a força bruta, mas com um simples ato de atenção. Mas a história não termina aqui, porque as feridas da alma exigem tempo para sarar e, às vezes, das cinzas de uma grande dor pode nascer um amor inesperado. 6 meses após aquela noite tempestuosa, a mansão estava irreconhecível. Não havia mais os silêncios pesados ou a ordem maníaca que fazia a casa parecer uma clínica suíça. Agora o jardim ressoava com as risadas cristalinas de Léo, que corria entre os canteiros perseguindo um cão vira-lata que adotaram por insistência de Sofia. O menino estava sujo de lama, com os joelhos ralados e os cabelos despenteados, mas nunca estivera tão bonito. O medo que obscurecia seu olhar havia desaparecido, substituído por uma curiosidade voraz pelo mundo. Léo não fugia mais. Explorava, tocava, vivia. E de vez em quando parava para cheirar uma flor ou a grama cortada, usando ainda seu superpoder, mas agora para buscar a beleza, não o perigo. Alessandro observava a cena da varanda, com uma xícara de café na mão e a gravata finalmente afrouxada. O diplomata, rígido e formal, dera lugar a um pai presente, capaz de sorrir das pequenas coisas. As investigações sobre a Anjos da Guarda levaram ao fechamento definitivo da agência e a pesadas condenações para a doutora Bianchi, mas para Alessandro, aquilo já era história antiga. Sua verdadeira vitória estava ali diante dele. Ver seu filho interagir com o mundo sem terror. Ele aprendera a lição mais dura de sua vida. A segurança não se compra com contratos blindados, mas se constrói com confiança e afeto genuíno. Naquela tarde chegou Giulia, uma prima de Alessandro, que não viam há tempos. Era o teste definitivo, o momento que Alessandro temia secretamente. Giulia era uma mulher exuberante, perfumada
e barulhenta. Quando desceu do carro e viu Léo, abriu os braços para esmagá-lo num abraço. Alessandro fez menção de intervir, o velho instinto protetor reaparecendo, mas Sofia, que estendia roupa no varal ali perto, fez um aceno tranquilizador com a cabeça. Deixa ele, pareceu dizer com os olhos. Alessandro paralisou, com a respiração suspensa, esperando o grito, que por meses fora a trilha sonora de suas vidas. Léo parou diante da prima. Não recuou. Em vez disso, fez aquele seu gesto característico. Inclinou-se levemente para a frente e cheirou o ar ao redor dela. Júlia usava um perfume doce, mas por baixo havia o cheiro da pele dela, da viagem de trem, da vida real. Não havia traço de química estéril. Léo sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto como um sol repentino, e lançou-se nos braços da mulher. "Oi, tia!" exclamou. Alessandro sentiu um peso enorme escorregar de seus ombros. O trauma estava curado. O radar de Léo não sinalizava mais inimigos, porque sua casa estava finalmente segura, livre dos monstros disfarçados de anjos. Mais tarde, enquanto o sol se punha tingindo de vermelho os pinheiros de Roma, Alessandro encontrou Sofia na cozinha. Ela preparava o jantar, cantarolando uma velha canção popular. Ele a olhou com novos olhos, não mais como a doméstica fiel, mas como a mulher que salvara sua família do abismo. Aproximou-se e tomou delicadamente uma mão dela, aquela mão áspera que desafiara a ciência e a lógica por amor a uma criança que não era sua. "Sofia", disse com a voz baixa e intensa, "não sei como te agradecer. Você devolveu a vida a esta casa, e talvez a tenha devolvido a mim também." Sofia corou levemente, desviando o olhar por um instante, lisonjeada e comovida. "Fiz apenas o que o coração mandava, Alessandro", respondeu, chamando-o pelo nome pela primeira vez, sem o senhor na frente. Havia uma nova intimidade entre eles, nascida nas trincheiras daquela batalha silenciosa. Alessandro não soltou a mão dela. Apertou-a um pouco mais forte, um gesto que prometia um futuro diferente, onde as barreiras sociais não contavam mais nada. Naquele momento, entre o cheiro do molho de manjericão e a luz dourada do entardecer, nasceu algo mais profundo que a gratidão. Talvez fosse o início de um amor maduro, construído sobre a rocha sólida da verdade compartilhada. A história de Léo nos ensina que o instinto das crianças é sagrado e que a perfeição artificial nunca poderá substituir o calor humano. Às vezes, buscamos respostas complicadas e caras, quando a verdade é simples e está bem debaixo do nosso nariz. Alessandro e Sofia, junto com o pequeno Léo, formaram uma nova família, imperfeita, barulhenta, mas autêntica. E enquanto sentavam à mesa naquela noite, rindo e brincando, o único cheiro que preenchia a sala era o do amor. E esse, felizmente, é um perfume que nenhuma substância química jamais poderá imitar. Na sua opinião, Alessandro merece ser perdoado completamente por não ter acreditado logo em Sofia, ou a cegueira dele como pai foi grave demais? Escreva sua opinião nos comentários. Estou curioso para ler o debate. Se esta história emocionou você e você acredita que o amor verdadeiro vence sempre tudo, deixe um like agora. Inscreva-se no canal para outras histórias onde a justiça triunfa. Comente com a frase "A verdade vence", se você está feliz pelo pequeno Léo.